Bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez nesta manhã de domingo para estudar a palavra do Senhor. Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, de paz, de alegria no Senhor e suas famílias. Vamos orar ao Senhor para que, pela sua graça, o seu amor e a sua bondade, Ele nos conduza nessa aula, nessa ministração e todos nós possamos ser edificados através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este momento de adoração ao Senhor, de prestação de um serviço de louvor e adoração, de estudo da Tua Palavra, de gratidão ao Senhor, de ministração da Sua Palavra, de culto ao Senhor. Ó Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e o poder do Teu Espírito esteja conosco, visitando cada família, cada coração, cada mente, ó Deus, fazendo com que, pelo poder do Teu Espírito, nosso coração seja aberto, seja sensível à Tua voz e nós possamos aprender da Tua Palavra nesta manhã aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala ao nosso coração, usa a minha vida, tem misericórdia de mim. Nós te pedimos essas bênçãos e oramos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos na lição número 8, individualismo. E o outro? Quem liga? Uma forma de colocar de uma forma estranha, né? Essa introdução, mas é verdade, a importância que nós temos que dar para o próximo. E é isso que a lição de hoje vai falar, como nós lidamos com as questões pessoais, né? Até onde elas são legítimas ou não. Então eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá em Levítico, capítulo 19, de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Levíticos capítulo 19, de 1 a 18. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa ao Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás a teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado.
Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então são preceitos que a palavra de Deus nos traz aqui no livro de Levíticos, capítulo 19, é o nosso texto básico. E você pode perceber, nós podemos perceber nesse texto, como o Senhor, então, através de Moisés, fala à congregação e coloca as recomendações, os preceitos na tratativa da relação entre eles, entre o seu povo, aqueles com mais condições, os com menos condições, como que devia ser a conduta, o comportamento em relação ao próximo. E no finalzinho, ele diz o quê? Mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E foi exatamente o que Jesus disse a respeito de qual seria o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Daí, o que é individualismo? Então, é a visão de vida que parte do indivíduo e da inviolabilidade de seus direitos. O individualismo entende que não existe a sociedade, apenas indivíduos vivendo em conjunto, tornando inválida toda lei ou regra que considere sociedade e não indivíduos. Então, é uma utopia, na verdade, né? E o individualismo não é uma coisa nova. Nós vamos ver que não é uma coisa nova. Qual que é a sua origem? Na verdade, há marcos na história que mostram com mais ênfase este comportamento, como no advento do renascentismo, onde a capacidade humana que pensa a partir de si e acredita no potencial humano, e no iluminismo, com a Revolução Francesa, o homem decretou a sua autonomia. Lá pelo século XIV, aproximadamente, né, com o advento do renascentismo, do tempo lá de Leonardo da Vinci, de grandes pensadores, de grandes mentes, né, que por causa da sua produção literária, sua produção artística, eram que meio que endeusados. Então, assim, se via a capacidade que o homem tinha de fazer e de acreditar em si no potencial que ele tinha. E de fato, o homem tem potencial, porque Deus o criou com capacidade, né, e condições de, como pessoas, produzirem coisas tremendas. Um ser pessoal, Deus, um ser pessoal, nos fez a sua imagem e semelhança no sentido de termos algumas qualidades que Deus tem. Uma delas é o poder de pensar, de tomar decisão, de escolher. E essa então, com o advento desse renascentismo e dessa evolução da capacidade humana voltada para as artes e no iluminismo, com a Revolução Francesa, o homem realmente aí acordou ainda mais para essa questão do individualismo, né? Acordou num sentido ruim, na verdade, né? Porque essa questão do individualismo ela sempre existiu, como por exemplo a gente vai ver aqui, olha, na Revolução Francesa o lema era liberdade, igualdade e fraternidade, e nenhum Deus, nenhum Senhor. Ou seja, por causa da situação política que o povo vivia naquela época na França, eles queriam destituir o governo, e o lema deles era esse, não ter nenhuma governabilidade. O povo estava disposto a realmente ser livre e cada um fazer aquilo que bem pensava, porque eles não estavam mais, não queriam mais ser conduzidos pela forma com que eram conduzidos pelo governo atual naquela época. Entretanto, a origem mesmo da questão do individualismo veio com a queda do homem e do pecado. A entrada do pecado no homem é que fez com que o homem passasse a ser egocêntrico e pensasse só nele próprio, nos seus sentimentos, nas suas necessidades, com base em si mesmo. Então, qual é a visão bíblica da relação indivíduo e sociedade? A percepção do autor, a partir de si, não de Deus, é o problema do individualista. Ele pensa a partir de si mesmo, das suas necessidades, das suas vontades, da sua felicidade, e não olhando para Deus. O que Deus quer que nós façamos? Quais são os mandamentos de Deus? O que Deus tem para a nossa vida? E que, conhecendo como nós somos, porque Ele conhece o nosso coração. Veja que Jeremias, capítulo 17, 9 a 10, fala exatamente do conhecimento verdadeiro do ser humano que vem de Deus. E o profeta Isaías,
lá, o profeta Jeremias, desculpe, lá no seu capítulo 17, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus perscruta o nosso coração, ele esquadrinha, ele realmente nos conhece, porque o nosso coração, ele nos engana. E se nós seguimos muitas vezes o nosso coração, nós vamos cometer erros, vamos tomar decisões erradas, vamos fazer escolhas erradas. Por isso, não deve partir de nós mesmos. Muitas vezes nós resolvemos com nossa própria força, usando a nossa própria capacidade de resolver os nossos problemas, tomarmos as nossas decisões. Mas a Bíblia diz que nós temos que submeter essa nossa vontade a Deus, porque Ele conhece o nosso coração e sabe que ele é corrupto. E Ele, conhecendo o nosso coração, Ele vai nos conduzir, pelo poder do seu Espírito, aqueles que são crentes no Senhor Jesus, aqueles que são conduzidos pelo Senhor, pelo seu Espírito, a tomarem, a terem as ações corretas, né? Caso contrário, de fato, ele nos dá segundo aquilo que as nossas ações merecem. E muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas próprias ações. A percepção do outro a partir de si mesmo e não de Deus. O individualismo parte de uma visão de mundo construída pelo homem a partir de si, de suas experiências, interpreta a palavra a partir de si e não do autor. Constrói sua ética a partir de si mesmo, suas ações são medidas a partir de seus desejos, necessidades e planos. Pratica o egocentrismo. A motivação é fundamentada no interesse. Ou seja, se ele faz alguma coisa para beneficiar alguém, ele está pensando nele próprio. Ele nunca está pensando, na verdade, no bem do outro. Ele está pensando nele. O que ele vai ganhar com aquele benefício que eventualmente ele se dispõe a dar, ou a fazer, ou a dispor em relação ao outro. Mateus 7,12 diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja que interessante, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, não é verdade? Mas olha, se você gosta de ser bem tratado, se você não quer ser enganado, se você quer ser feliz, deseje também isso para os outros, porque aquilo que você quer que os homens te façam, faça aí também para eles, né? Então essa é uma lei, de fato, é uma lei quase que como uma lei física, né? De causa e efeito, porque esta é a lei. Os profetas, diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus afirmou isso, né? Com tanta sabedoria, e é maravilhoso a forma com que Jesus, conhecendo o coração do homem, dava respostas para os anseios dos homens e para seus comportamentos, que é o caso aqui, né? Mesmo que coisas corretas, e pode acontecer, possam vir da ideia de que posso entender melhor o outro a partir de minhas necessidades, isso é insuficiente para o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho exige amor. 1 João 3, 16 a 17 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, evita seu irmão padecer necessidade e fechar no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E é interessante, né, que Paulo ainda diz mesmo lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ainda que eu dei o meu próprio corpo a ser queimado, né, se não tiver amor, não vai valer de nada. Então veja que o Evangelho exige amor, ou seja, que nós reconheçamos o nosso próximo, que nós enxerguemos o nosso próximo, que nós não estejamos voltados só para nós mesmos, para o nosso mundinho, para nossas necessidades, e demonstremos de fato o amor. Hoje nós estamos vivendo um desafio muito grande nesse processo pandêmico que nós estamos vivendo, né? Nos fechamos dentro de nossas casas, agora que estamos vamos dizer assim, abrindo. Então, como é que fica a questão das necessidades, né? Nossa igreja, por exemplo, tem desenvolvido, né, um programa social interessante, tentando de alguma forma ajudar, mas veja, a iniciativa deve partir de cada um de nós. Não basta apenas a igreja se movimentar. Há muitas igrejas que estão fazendo isso e devemos fazer, de fato. Agora, se cada um de nós tivermos essa consciência, né, e o amor verdadeiro, e enxergarmos as necessidades dos outros, certamente o alívio do sofrimento de muitos vai ser minimizado, com certeza. Então,
palavra de Deus é muito clara nesse sentido, né? E aqui é um desafio muito grande, porque olha a forma com que João coloca a questão do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Será que nós somos preparados para isso? Né? Aquele que possui o recurso desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, tá bom, talvez dar a vida pelo outro, você pode considerar assim, é um extremo, não é verdade? Estamos preparados para isso, mas veja bem, vamos um pouquinho abaixo da questão de dar a sua vida. Você tem recursos, você está vendo o seu irmão padecer necessidade, e você fecha o coração, alguma coisa está errada. É isso que João está querendo dizer. Né? Bom, mas existe uma característica do individualismo que era a questão de, voltado para si mesmo, não dar razão ou não considerar a sociedade como um meio de se viver, na verdade, sob uma autoridade, sob uma organização, sob leis, né, que regulam a conduta das pessoas e o modo operando da sociedade, do convívio entre as pessoas. Por quê? Porque ele está preocupado só com ele próprio, com a sua liberdade, com seus direitos e tudo mais. Aonde nós vamos parar com isso? Então veja que Deus usou Paulo de uma forma extraordinária, quando lá ele escreveu em Romanos capítulo 13, de 1 a 7, a questão do princípio da autoridade. Vamos ver lá em Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Esse é um tema bastante interessante e muito abrangente. Nós vamos aqui abordar rapidamente algumas facetas dessa questão do individualismo e suas implicações na questão da autoridade, do governo, do convívio na sociedade, não é? E do uso daquilo que Deus nos dá. Então, Romanos 13, de 1 a 7 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha que interessante. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvores dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Bom, aqui é um assunto muito abrangente, nós não vamos entrar aqui, não é nosso intuito de discutir as questões. Quando uma autoridade tem uma determinada atitude e demanda uma determinada lei, nós devemos ou não seguir a autoridade. Então nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, né? Temos exemplos, redundante, né? Mas nós temos exemplos na Bíblia. Vamos lá para, por exemplo, o caso de Daniel, não é? O caso de Daniel, o caso dos seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego, que não obedeceram o mandado do rei, que era se dobrar diante de uma estátua, e foram condenados a fornalha. Né? Mais recentemente, na igreja primitiva, os apóstolos que foram levados lá presos porque estavam anunciando a Cristo e eles queriam que eles rejeitassem, não falassem, tem que ser aqui, não podem falar mais de Deus, de Cristo, das coisas do Evangelho. Não importa mais obedecer a Deus que obedecer aos homens. Então veja, quando uma autoridade nesse sentido ela está contra a lei de Deus, então aí nós temos que nos posicionar. Né? Mas veja que Paulo vive num contexto onde o imperador romano, né, Nero, naquela época, perto dessa época, ele sabia, vamos dizer, da malignidade e da forma com que esses governavam. Mesmo assim, Paulo escreve, inspirado por Deus, essa questão da autoridade, né? Da importância da autoridade. Mas por que Paulo escreve isso? E porque por trás disso tem um outro princípio, que é o princípio da autoridade de Deus. Veja que a luta contra as autoridades pode esbarrar no reconhecimento da própria autoridade de Deus. O reconhecimento das autoridades está em ver nelas a autoridade de Deus. Sendo assim, a existência da autoridade não é uma garantia individual,
mas uma revelação do senhorio divino que reflete em benefício a indivíduos e à coletividade. Há quem diga que é melhor ter uma autoridade, um governo, que ainda que seja problemático, e não ter nenhum governo. Porque há necessidade de se ter governo, há necessidade de se ter uma autoridade que conduza. É óbvio que a gente quer ter governo justo, governo que... E para isso a gente deve orar, a gente deve saber escolher, a gente deve se saber se manifestar. Nós temos liberdade para isso, né? Existem leis para isso e tudo mais. Mas a gente tem os princípios que a gente deve seguir, né? E esse princípio de autoridade vem da parte de Deus. E é por isso que nós, como crentes, temos que ter bastante consciência disso, né? E tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos em relação à questão das autoridades. Agora eu queria separar um pouquinho, sair um pouco dessa questão da autoridade e entrar na questão do indivíduo como parte dessa sociedade, da comunidade e do relacionamento com os irmãos. O exemplo que Paulo dá aqui em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, de 1 a 7, e daí para frente eu vou separar em duas partes. Essa primeira parte, vamos ver o que ele fala. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Olha só, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ou seja, é claro que nos relacionamentos sempre há conflitos, às vezes não há o mesmo entendimento de algumas coisas, há aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais fortes, e por isso essa convivência exige paciência, né? Exige que você seja longânimo, que se seja manso, e aí ele fala, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como crentes, nós somos vistos pelo mundo. E como que o mundo nos vê? Hoje nós vivemos uma situação muito atípica, eu diria, por causa da grande quantidade de igrejas, né, vamos dizer, de doutrinas, e todas chamadas cristãs, e todas colocadas debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, o que acontece é que a gente tem, na verdade, muita discordância entre os próprios crentes, quando não deveria ser assim, na verdade. Nós deveríamos ser mais... É claro que, vamos lá, não, questões doutrinárias, sim, é verdade, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que acontece? O mundo lá fora vê a gente, vê os crentes, né? E coloca tudo dentro do mesmo saco, dentro do mesmo balaio, debaixo do mesmo guarda-chuva. Por quê? Porque nós não acolhemos uns aos outros como também Cristo nos acolheu. Não é verdade? Existem muitas vezes essas questões de uma forma assim, até grotesca, em às vezes, por não concordar com uma determinada posição, de forma às vezes agressiva, faltando amor, consideração, e isso traz prejuízo para o Evangelho de Cristo, traz prejuízo para a Igreja de Cristo, traz prejuízo para o nosso testemunho. É a forma que às vezes o mundo vê, porque vê aquilo que a gente está fazendo. Então, por trás disso está o amor. Por isso que João fala a questão do amor. O Evangelho demanda amor, né? Do outro lado, continuando o texto mais abaixo, no capítulo 15, versos 25 a 27, ele vai falar assim agora. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Bom, muito bem. Nós falamos primeiro no começo do capítulo do relacionamento entre os irmãos. E agora esse relacionamento não vai além do próprio relacionamento, o respeito de um para com o outro, esse amor fraternal, das relações humanas, de crentes, de cristãos, e até com o próximo não crente, mas vai um pouco além. Por quê? Porque ele vai também pôr a mão no bolso, não é verdade? Ajudar aqueles que precisam. Então Paulo estava levando lá para os crentes de Jerusalém ofertas, né, que vieram da Macedônia e Acaia para beneficiar os pobres e os crentes, os santos que viviam lá em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem,
e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo coloca de uma forma muito interessante. Olha, fazem bem por quê? Olha, se o evangelho chegou até vocês, saiba que ele veio lá dos judeus. Jesus era judeu. A promessa veio através dos judeus. Então, é uma forma de reconhecer também, além de ser um mandamento, né, além de ser uma prática exigida pelo evangelho para os cristãos, por meio de Cristo, na verdade, valores espirituais importantes, servir a eles também, fazia parte integrante do relacionamento entre os cristãos. Né? Por quê? Porque Jesus disse, para Jesus onde está o teu coração? Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se na busca do reino de Deus for servido abençoá-lo com abundância e prosperidade, não se sinta culpado por isso, mas agradeça a ele e use os bens responsavelmente. Muito bem. Eu quero dizer que, nesse ponto, nós temos que ajudar aqueles que precisam, devemos dispor daquilo que temos. Se temos em abundância, graças a Deus. A palavra de Deus não condena você ser rico, você ter abundância, muito pelo contrário. Ela tem exemplos, né? Exemplos, Abraão, Jó, Salomão, José da Arimateia, foram homens que tinham posses, né? E Deus os abençoou e eles abençoaram outras pessoas. Então não é pecado você ser rico, porque você não pode ser escravo da riqueza. E você saber usar essa riqueza para o benefício daqueles que precisam, saber repartir, saber usar com responsabilidade, não é? Aquilo que Deus te dá. Então, ali os crentes estavam se dispondo a ajudar os crentes de Jerusalém. Né? Estavam obedecendo uma ordenança que era repartir, olhar o próximo com a si mesmo, de fato ver as necessidades, se sensibilizar pelas necessidades. Assim nós devemos também, no nosso convívio social, dentro de nossa igreja e até fora da nossa igreja, das paredes da nossa igreja, da nossa casa, sem ser sensível às necessidades dos outros, né? E dispor daquilo que Deus, parte daquilo que Deus tem nos dado. As nossas posses pertencem a Deus e não a nós mesmos, na verdade, tudo pertence a Deus. Né? Então esse é um princípio que nós devemos observar e tomar muito cuidado, para que nós não sejamos escravos das nossas riquezas. E a Bíblia fala que nós, por conta disso, muitos se enredaram em situações difíceis, não é verdade? Muito bem. Nós falamos da questão do individualismo, o seu princípio, o seu conceito, a questão da relação de vida e sociedade, como é que ele deve se comportar, ou seja, ele não pode ser individualista, pensar só nele, ele tem que pensar no próximo, e se ele tem recurso, ele deve usar esse recurso, e também não deve pensar que ele tem direito, só ele tem direito, então se vive numa sociedade, tem autoridade, tem limites, não é verdade? Ele tem que respeitar, e agora, e também dispor daquilo que ele tem para ajudar aqueles que precisam, e assim o convívio é muito melhor. E nós voltamos, e podemos voltar um pouco para o texto básico de Levítico, que mostra lá já Deus já ordenando para que o povo tivesse, assim, sempre existiu e sempre existirá os pobres, por várias razões, mas de qualquer forma Deus se preocupava, né? E lá há uma preocupação grande com relação à colheita, com relação ao tratamento de uns para com os outros, para que eles nunca passassem necessidade e tivessem o suficiente na sua mesa. Né? Então há uma preocupação de Deus com relação a isso, sempre houve. Né? E agora, uma outra questão que também entra muito no conceito do individualismo, que além de tudo isso, de buscar os seus direitos, né? De buscar os seus desejos a partir de si próprio, é claro, mais uma coisa que é a felicidade. E nós, em outras lições, temos falado da mesma situação. A questão da busca incessante dos homens, das pessoas, da felicidade, a perseguição da felicidade. Onde está a felicidade? Qual é a verdadeira felicidade? E o cuidado que a gente tem que ter nessa questão da busca da felicidade e como buscamos essa felicidade. Então, o individualismo é conflitante com a glória de Deus, porque o cristão não busca a felicidade que não glorifica a Deus. Então é bíblico que cada um de nós deva trabalhar a terra, tirar dela o seu fruto, sustentar a sua vida e trilhar seus planos a partir de seus esforços,
Contudo, como está descrito no Salmo 104:31, devemos enxergar a glória de Deus, Criador do sustento, na variedade, na beleza, na grandeza da criação. Lá ele diz que a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. A felicidade muitas vezes está ligada a questões do se ter, né, das posses, de você poder, através dela, obter as coisas que você tem, que são oferecidas pelo mundo, no sentido do teu conforto, vamos dizer, daquilo que você pode se alimentar, de viajar e vamos dizer, de ter acesso às coisas melhores e tudo mais. Mas veja que tem que haver um equilíbrio nesse sentido, né? Então, é bíblico que todos nós possamos trabalhar e devemos trabalhar. A Bíblia também fala que aquele que não trabalha não coma, né? Tirar do sustento da terra, tirar da terra o nosso sustento, né? Mas, contudo, devemos observar e enxergar em tudo que tudo pertence a Deus, é tudo para a glória de Deus. Ele é que nos sustenta, tudo pertence a Ele. E a nossa alegria, a nossa felicidade deve estar em fazer a sua vontade. Aí que está o princípio, fazer a vontade de Deus. Reconhecer que não é o teu braço que está fazendo tudo aquilo, mas é o Senhor que está fazendo. Que a felicidade só vai ser possível se Deus estiver presente na sua vida, se Deus estiver presente naquilo que você faz. Se você colocar diante dele todas as suas decisões, na verdade, todas as suas decisões, a sua vida, os seus anseios, os seus planos, e ver do Senhor, olhando a sua palavra, observando a sua palavra, vivendo conforme a sua palavra, em comunhão com Ele, em oração, se submetendo à vontade dEle e sendo conduzido por Ele a tomar as decisões certas, a obedecer e fazer aquilo que a palavra de Deus, sua própria palavra, nos ensina. Aí a felicidade vai acontecer, naturalmente. Mas o que acontece com o individualismo, ou aquele que olha só para ele e não observa a autoridade de Deus e as leis de Deus, ele está conflitando com a glória de Deus. Por quê? Porque ele não observa, ele não se importa com a glória de Deus, ele está se importando com ele próprio, né? Com o bem-estar dele, e só dele. Mateus 5,16 diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, essa perseguição da felicidade também está voltada com o seu testemunho. Por quê? Porque é lógico que se você, para buscar a felicidade, você atravessa ou ultrapassa aquilo que a lei de Deus ordena, aquilo que a palavra de Deus te ordena, te ensina a respeito de como se deve se comportar, você vai afetar o seu testemunho para com os de fora. E a nossa vida deve ser uma vida de testemunho. Deve ser, nós somos sal da terra e luz do mundo. E a nossa luz deve brilhar entre os homens. Nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso testemunho, o nosso agir, o nosso falar, que vão demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração e vai ser expressado através do nosso comportamento, da nossa fala, deve ser de tal forma iluminado pelo Senhor, pelo poder do seu Espírito, que nós realmente façamos diferença e sejamos vistos de forma diferente, como um povo diferente, como um povo separado, um povo santo, um povo que honra a Deus, que glorifica o nome do Senhor. Então, nessa busca da felicidade, isso deve ser levado em conta, não é? Então, cuidado com como você está buscando a sua felicidade, de que forma você está buscando, não é? Às vezes as pessoas colocam a felicidade delas, por exemplo, só no trabalho. Ser bem sucedido no trabalho, quero ser bem sucedido no trabalho, quero ser bem sucedido na minha vida pessoal, profissional, quero ser bem sucedido no meu caso. Claro que nós todos queremos isso, né? Agora, a que custo você quer ser bem sucedido? De que forma? Não é? Essa é a questão. Como é que você vai, de que forma você vai procurar, buscar, galgar o seu sucesso, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante você avaliar, porque hoje existe uma busca muito grande pelo sucesso em todo sentido, né? Mas nem todos são bem-sucedidos em todas as coisas, não é verdade? E por causa disso vão ficar frustrados? Então, onde está o nosso coração? Aí é que é a questão. Aonde está o nosso coração? E nós devemos perguntar a nós mesmos, no sentido daquilo que estamos fazendo, no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar, na educação dos nossos filhos, no relacionamento com os nossos colegas, na nossa própria igreja, ou seja, no meio em que vivemos. Como que é o nosso coração? Como tem sido a sua palavra? Como tem sido as suas atitudes diante das situações que ocorrem no dia a dia, no trânsito, né? num conflito, na escola, no supermercado, na igreja, às vezes numa situação ou outra que
pode acontecer. Essas questões devem ser consideradas, ou seja, essa relação com Deus, essa comunhão com Deus, tem que estar de tal forma que a sua reação ela seja condizente com essa comunhão que você tem com Deus, com essa profissão de fé que você tem a respeito de Deus, do seu testemunho. Não é? Então, essa perseguição da felicidade, ela é muito abrangente, na verdade, se você for analisar, porque a vida é complexa, né? Mas ela pode se tornar mais simples se você obedecer à vontade de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Né? O mundo jaz no maligno. Nós somos pressionados por um sistema mundano. No entanto, Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias, não é verdade? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Mas, por quê? Esse século é esse sistema, né? Esse sistema que pressiona a gente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação, essa renovação, essa mudança, ela vem através do Evangelho, através da ação de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, da comunhão com Deus. Se nós nos deixamos levar por esse sistema, então, certamente nós vamos ter problemas na busca da nossa felicidade. Como cristãos, eu estou falando. Veja que Jesus, Paulo fala que Jesus, né, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando você olha para Jesus, então, e você olha para o que ele fez, quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para o seu amor, a sua forma sábia de se dirigir às pessoas, mesmo com aquelas que o afligiam, que o maltratavam, que o desprezavam. É certo que algumas vezes ele usou de energia, mas olhando para aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, não é? Sem nós merecermos nada, então nos leva a refletir um pouco mais a respeito da nossa vida. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, vamos olhar para Cristo. Porque se realmente a gente for olhar para as pessoas, muitas vezes, né, a gente vai achar que as pessoas não merecem. A gente vai achar, mas fulano isso... Assim, nós temos que olhar para Cristo. Essa é a grande verdade, né? Nós temos que olhar para Cristo. Ele é o nosso referencial. Qual é o nosso referencial? É o mundo? Não, o nosso referencial não é o mundo. Nosso referencial é Cristo. É o que ele não fala para você que você deve amar o seu próximo se ele for bonzinho. A Bíblia fala que nós devemos, até aqueles que não fazem mal, nós devemos fazer o bem e não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E aí a Bíblia fala que Paulo fala, né, nós vamos amontoar a brasa na cabeça dele. É interessante, né? É o oposto do que o mundo faz. Então, esse é o sentido que a Bíblia dá para que você seja feliz nos nossos relacionamentos. Ser humilde e saber dar respostas para situações e ter presença de espírito, né, vamos dizer assim, diante de certas situações, demanda que você tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de transformação da sua mente. Para que quando você for colocado numa situação onde você tenha que dar resposta àquela situação, você esteja pronto para dar essa resposta. Isso é sabedoria. Isso vem de Deus. E vem dessa comunhão com Deus. Vem da leitura da palavra de Deus, vem da comunhão com a sua palavra, com o Espírito, em oração e vigiando constantemente. Sendo assim, a perseguição da felicidade para o cristão ganha outros contornos. Em vez de pensarmos em nossa realização pessoal, pensamos no modo como a glória de Deus manifesta-se em nosso amor a Ele e ao próximo. Veja que interessante. Essa perseguição da felicidade para o cristão, ela é diferente do que é para o mundo. Em vez de pensarmos em nossa realização pessoal só nisso, né, isso tomar conta do nosso pensamento, de todas as nossas ações, de todo o nosso esforço, nós pensamos em como nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida, né? Manifestando o nosso amor a Ele, ao nosso Deus e, consequentemente, ao nosso próximo. Porque esse é o primeiro mandamento e grande mandamento. Então, as coisas não são vistas a partir de mim ou mesmo do próximo, mas daquele que é o dono da terra e da nossa vida. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 5, de 1 a 16.
E nós já estamos caminhando para o final. Mateus 5, 1 a 16, texto muito conhecido, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E aqui está a receita, né? Está a receita. Vamos ler aqui, então. De 1 a 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado. Então, o que é bem-aventurado? Feliz. Então, olha só o que é feliz do ponto de vista bíblico. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, além de nós termos aqui a receita das bem-aventuranças, e a gente tem que fazer agora uma autoanálise, eu tenho que olhar para esse texto e olhar para a minha vida. Então, a minha vida está se encaixando nisso daqui, e no final ainda diz assim, para quê? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, eu estou glorificando a Deus com as minhas boas obras, e a felicidade está firmada nisso. Essa deve ser a nossa preocupação, ou a nossa autoanálise, a nossa avaliação de nós mesmos, à luz da palavra, no que se refere àquilo que Deus espera de nós. E se nós queremos ser felizes nessa vida, nós temos que observar isso daqui. Nós temos que fazer essa autoanálise. Conclusão. A questão é, quem é o nosso referencial? Deus ou eu? Sendo assim, devo me ver como um cristão ou um individualista? Então agora a pergunta é para cada um de nós. Como é que você se vê? Como um cristão ou como individualista? Será que você está no momento da sua vida que você deu uma desviada porque você se esqueceu dos princípios da palavra de Deus? Agora com essa pandemia, a gente não está se reunindo, você está mantendo a sua relação com Deus? Como é que está a sua cabeça, a sua preocupação, as coisas, enfim. Quem é o nosso referencial? É Deus ou eu? Sendo assim, devo ver como cristão ou individualista? Essa pergunta você tem que responder. Qual é a resposta que você vai dar? Você já pensou em sua profissão como forma de servir a Deus e abençoar o próximo, além do que nos fornecer o ganho? Então, assim, nós podemos parar para pensar um pouquinho nessa questão de que aquilo que Deus nos dá, a profissão, trabalho e tudo mais, não é simplesmente para o nosso sustento, mas é muito mais do que isso. Com aquilo que Deus nos dá, nós temos o sustento da igreja, dos missionários, daqueles que têm necessidade, nossa própria família, obviamente. Mas assim, o quanto nós estamos dispostos, ou temos estado dispostos a realmente viver o Evangelho e pensar naquilo que nós podemos fazer com a nossa profissão. Desde contribuir ou até mesmo em atitudes e coisas que nós podemos fazer através da nossa profissão. Um advogado, um professor, um pedreiro, um médico, uma enfermeira e assim por diante, profissional liberal. Há alguma coisa a mais do que além daquilo que Deus tem dado a você no seu que você possa fazer, que seja útil para a sociedade? É isso que Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos dá. E olha, quanto mais nós servimos uns aos outros, mais felizes nós seremos. Você pode ter certeza disso. Existem estudos relacionados com isso, por exemplo, até com aqueles que não são cristãos, de que quando você se dispõe a ajudar os outros, quando você se dispõe a repartir, a se doar um pouco, a sua vida melhora, seus relacionamentos melhoram, a sua cabeça melhora. É incrível, né?
Mas veja que há um sentido em tudo isso, né? E para o cristão isso tem muito mais sentido, porque ele não está fazendo isso por uma questão de boas obras, não é? Conquistar alguma coisa por causa de ser bonzinho, não. É para glorificar Deus. Nós somos salvos graciosamente, nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Cristo, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício na cruz. Ele se entregou por nós, abriu mão de tudo por amor a nós. Então, a exemplo dele, nós vamos fazer a mesma coisa e vamos glorificar o seu nome. Essa é a nossa motivação. Que Deus abençoe sua vida neste dia, que você reflita sobre isso e que, se você não tem feito aquilo que você deveria fazer, você seja tocado por Deus, você faça uma autoanálise, se disponha a ser um cristão diferente, não um individualista, mas um crente que de fato glorifica a Deus com a sua vida. Que Deus te abençoe, dê um bom domingo e até a próxima. E que Deus guarde a sua vida de todo mal, de todo perigo. Um abraço para todos vocês.